Olá, pessoal! Eu sou a Luana Pilate, também conhecida como Tia Lu, e estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast em comemoração aos nossos 5 anos. Muito bem-vindos e muito bem-vindas! Antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Bergs Brinquedos, que está com a gente de novo, e a Bem Te Quero Joias. E não se esqueçam de seguir o @Clube da Tia Lu e o do Meu Kids pro seu, hein? Acompanhe a gente pelas redes sociais também. Bom, hoje a nossa convidada, ela é muito especial para mim. Ela faz parte de um projeto super incrível que poucos sabem, inclusive, que o Clube da Tia Lu também faz, que é o de consultoria, implementação, né, e organização de processos do setor, né, de recreação, que muitas empresas, inclusive o setor da hotelaria, precisa, né? Com esses clientes foram 2 ciclos de trabalho muito legais, assim, muito enriquecedor para mim também. E o que me chama mais atenção de verdade, assim, desse trabalho que a gente fez, não foi nem o resultado que a gente conseguiu, mas o envolvimento de todo mundo. A colaboração de vocês, a dedicação de querer fazer dar certo, né? Que contagia, acaba contagiando a equipe também. Então, quero agradecer muito a sua presença. Hoje a gente vai conversar com a Luísa Detone, representando o Hotel Fazenda Cheiro Verde. Bem-vinda, Luísa. Obrigada por aceitar o meu convite, né? Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Acho que é um pouquinho aí, concordo com tudo. Um pouquinho de cada coisa que a Luana falou é pura verdade. A nossa parceria, já estamos indo aí, caminhando para o 2º ano de parceria juntas. Sim. Né, à frente do Hotel Fazenda Cheiro Verde, e de muito sucesso. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita longevidade nessa parceria nossa. Ai, com certeza. Agradeço muito a sua presença. Sei que foi um super deslocamento de Mercedes até aqui, né? Imagina. Mas é sempre bom as nossas trocas, né? Se Sim. deixar, a gente vai falar aqui durante umas 2 horas. Verdade. Então, vamos começar. E para começar, Luísa, a gente vai falar de hotelaria, sim. A gente vai, né, fazer essa correlação aí de vocês com a recreação e tudo. Mas eu quero começar voltando um pouquinho na história, porque eu sei um pouquinho, né, dessa história e eu quero contextualizar. Eu acho que para quem vai ouvir e assistir a gente depois vai ser interessante de entender como que começou essa trajetória, essa relação com a recreação, que na verdade foi antes do Hotel Fazenda, né? Com a história do seu pai em restaurante também, com o Espaço Kids. Então, conta pra gente um pouquinho, contextualiza aí essa relação onde tudo começou. Pois é, a história já é antiga com a recreação. Sim. E tudo começou, nós podemos, né, dizer aí, a minha família, né? Hoje o Hotel Fazenda Cheiro Verde, ele é liderado, digamos, pela minha família, né? Eu tenho uma irmã, minha sócia, meu pai, minha mãe, os nossos maridos, todos à frente aí do Hotel Fazenda Cheiro Verde, com muito orgulho, muito carinho. Mas o meu pai, ele a vida toda teve restaurantes em Juiz de Fora. Então, desde que eu nasci, já existia, né, o restaurante. Nós ficamos aí mais de 20 e poucos anos com o restaurante. Muito tempo. Em determinado momento, meu pai é um cara inquieto, ansioso. Inclusive, hoje é aniversário dele. Um beijo pro meu pai. Que é parabéns pro Barreto aí, Pois gente. É um cara, assim, acho que é à frente do tempo dele. Uns chamam de louco. Outros chamam de visionário, né? Só audacioso. Depois que dá certo que vira visionário. Exatamente. Mas o meu pai, desde sempre, ele nunca quis ficar parado na zona de conforto. Acho que ele até me ensina muito isso. Então, dá pra ver, né? Porque cada vez que eu vou lá é uma novidade. Tem uma novidade no Cheiro Verde. Não pode ficar na mesmice, não podemos ficar parados. E era assim com os restaurantes. Ele sempre tinha que inventar alguma moda, como diz, né, aquela expressão, inventar uma invenção de moda. E chegou um determinado momento que meu pai, pioneiro na cidade, ele falou, eu preciso de montar uma área Kids. Não existia em Juiz de Fora, não existia essa cultura. Eu mesmo, com a minha irmã, nós crianças, a gente ia para os restaurantes jantar, almoçar, e a gente ficava brincando, às vezes com lápis que o garçom dava, fazendo o jogo da velha no jogo americano. De papel. Do papel. Mal, um restaurante ou outro tinha uma revistinha para você colorir, sim, se você não levasse de casa, né? Então, não havia essa cultura de espaço Kids. Que hoje, né, é indispensável. Né? Já não é diferencial, é essencial. Para quem tem filhos, exatamente, é indispensável. E meu pai, naquela época, ele foi realmente aí muito corajoso e
eu preciso de montar uma área kids. E você sabe o que motivou ele a montar especificamente, assim? Tipo, alguém pediu, ou ele viu em algum lugar, ou só instinto ali de fazer algo diferente? Eu acho que foi um instinto de fazer alguma coisa diferente. E a gente já tinha, né? E vocês eram crianças também, Nós éramos crianças. Então ele já tava com um olhar de pai ali com certeza, um olhar de pai, com certeza. Pra realmente deixar, meu pai sempre gostou de tomar uma cervejinha dele, bater um bom papo, né? Contar um caos. E às vezes você é interrompido. E tudo bem, né? Pra quem faz parte, pra quem tem filhos. Mas assim, por que ser interrompido a todo momento se quando a criança pode ter algo pra ela fazer, pra ela brincar, algo pra ela se distrair? Então foi um pouco de instinto mesmo. Por isso que eu acho que meu pai, eu admiro muito meu pai. Acho que realmente ele teve uma grande sacada. E aí nós tínhamos uma esquina, né? Nosso principal restaurante foi o que a gente ficou até o final, até vender. Ele foi o único até o final da nossa história, né? Desse restaurante aqui em Juiz de Fora. E nós já tínhamos uma esquina que começou numa portinha e meu pai foi alugando as lojas ao lado e quebrava, fazia uma nova obra e foi aí aumentando o restaurante. E com isso a gente pegou a última loja para fazer o espaço kids. Então ele alugou, ela ficou desocupada, meu pai já foi, né, logo para procurar para alugar, e aí quebra tudo e vamos fazer uma nova obra e ficou ali um espaço de recreação com monitora, recreadora, não sei o nome que a gente pode falar, né, que tem seus devidos significados. Sim. Mas tinha uma pessoa lá, uma menina, né, uma funcionária, para recrear, para entreter as crianças, para verificar, né, se tinha alguma coisa de perigo ali e tudo. E assim, foi sensacional. Não foi só colocar, né? Ele não teve a visão só de colocar, ele ainda se preocupou em como ia movimentar aquele espaço. E eu fazia teatro, eu fiz teatro minha infância inteira. Eu tinha muitas fantasias dos teatros, das coisas da escola, das apresentações da escola e do meu curso de teatro que eu fazia. Então eu tinha um acervo grande de fantasias, a gente levou tudo para esse espaço que as crianças podiam se fantasiar. Muito legal. Era muito legal. A gente também era assinante, eu sempre fui assinante de Turma da Mônica, Gibi. Então a gente também, revistinhas. Então a gente também levou tudo pra lá, porque eu e minha irmã, a gente sempre amou Turma da Mônica. Sim. Então era uma pilha imensa de gibis para esse espaço kids do restaurante, e com lápis de cor, outros brinquedos nossos. Acho que meu pai não investiu muito assim nisso de comprar. Aproveitou, eu me lembro, que era nosso, a gente levava para lá e ficava. E assim, foi um estouro em Juiz de Fora. Meu pai simplesmente, acho que dentro de menos de 2 meses, foi um aumento de 40% no faturamento. É muita coisa. Muito expressivo mesmo, a ponto de assim, dar até fila, né, no restaurante, a ponto da gente ser abordado, né? Tem um assédio ali de pais que às vezes queriam ter um date, um encontro, de deixar a criança lá para poder ter. Às vezes era um pai divorciado, né? Separado da mãe ali, né? Queria deixar ir para outro lugar. Queria deixar ir para outro lugar. Então, assim, é uma loucura, né? Mas tudo isso existiu. Contando assim, hoje a gente, né, olha, mas é a necessidade, né, do momento, da época, né? Isso a gente tá falando aí de 20 anos atrás, acho que 25, até mais um pouco. Se o restaurante durou 20, já tem 10 cervejas. Uns 28 anos atrás, mais ou menos, assim, que isso tinha. Quase 30 anos já mesmo. Então, legal. Foi muito bacana. Então, a nossa história, eu acho que a preocupação com o tipo de cliente que você quer, que é hoje, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? O que o Cheiro Verde quer, né? De cliente. Eu acho que já era com meu pai, né? Era um restaurante familiar, um restaurante tradicional aqui na cidade. Então, ele tava naquela preocupação de agradar a todos os clientes. Afinal, hoje as crianças, elas mandam no destino, né? Às vezes de uma viagem, de onde você vai comer, onde você vai almoçar. Então, acho que foi uma sacada muito bacana. E ele já tava vendo isso há anos atrás, exatamente, né? Essa mudança de comportamento. Que eu falo que é uma mudança de comportamento mesmo. Porque o nosso consumo também foi mudando a forma de consumir, né? Com certeza. Antigamente, ir no restaurante, às vezes, era até um grande evento, aquela coisa, porque era de vez em quando, em algumas datas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ir no restaurante ali com a família... Tem gente que almoça todo dia no restaurante, todo dia em restaurante, né? Que é algo que não... Final de semana, a gente vê, assim, como a gente tá em vários restaurantes, às vezes é sexta num, sábado no outro, domingo no outro. Então, assim, a gente viu essa mudança de comportamento, né, do consumidor, das famílias, e ele já tava visando isso lá atrás. É verdade, isso é muito legal. Isso aí deram uma outra forma. Muito bom, eu adoro essa história, a gente não podia deixar de começar com ela para contextualizar, porque isso representa muito o que vocês são hoje também, né? Porque essa preocupação de vocês, eu vejo que ela continua se refletindo
não só no trabalho da recreação em si, que é onde eu tenho, né, uma atuação mais direta, uma relação mais direta com vocês, mas no hotel como um todo, né? Esse aconchego lá do Cheiro Verde que eu amo, inclusive. Com certeza. Se essa preocupação acabar, eu acho que acaba tudo, né? Você precisa tá sempre preocupado, tá sempre buscando mesmo movimentar. E aí, vamos linkar isso com o Cheiro Verde agora. Quando o Hotel Fazenda nasceu, ele já nasceu com recreação? Vocês já nasceram, né, trazendo essa essência ali do restaurante, do envolvimento das famílias, das crianças, ou no inicinho ainda não tinha? Não, no início não tinha. Inclusive, a gente pensou até em fazer uma pequena pousada. E aí, no meio da obra, a gente já mudou o viés pra fazenda, pra hotel, né? Que é diferente de pousada, né? Entendi. Então, não tinha esse viés. A gente ficou aí os 2 primeiros anos do hotel sem recreação. Os 2 primeiros. Os 2 primeiros anos. E dando certo, recebendo, mas já havendo ali uma necessidade. Mas a gente... Acho que a gente até também se diminuía. A gente achava que a gente era muito pequeno ainda para esse passo maior, que é você ter essa estrutura, né, para oferecer. Então, nós não tínhamos. Nós nascemos sem sem talvez um foco real, né, direto de quem que era o público, que hoje nós temos claramente, né? Legal. E aí, quando que surgiu esse estalo de vamos ter, e como que foi essa implementação na época? Como, né, o que vocês buscaram? Como que nasceu? Na verdade, não nasceu uma ideia, foi batido na nossa porta mesmo. É uma empresa que chegou de outra cidade, porque Mercedes é uma cidade muito pequena. Então, e a gente tinha até essa dificuldade, a gente ficava pensando, mas como ter uma recreação aqui? Vai ser alguém de Juiz de Fora? Vai ser alguém de outra cidade? Que aqui não existe isso, eu não vou conseguir um recreador aqui. Então, por isso que a gente ficou... Inclusive, jogamos esse mito aí por água abaixo. Podemos falar daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai contar sobre isso. Podemos falar daqui a pouco. E aí, a gente... mas bateram na nossa porta uma empresa... e aí, falou, vamos colocar de outra cidade com o objetivo, o fornecimento do serviço de recreação de sexta a domingo. Legal. Que até então, realmente era nós funcionávamos ali, todos os dias, mas só final de semana que era o boom mesmo, né? Que a gente tinha mais volume de hóspedes. E assim, a gente ficou por muito tempo com essa recreação aos finais de semana, atendendo muito bem as crianças. A gente foi vendo a real necessidade, com os elogios, os feedbacks, eles vão surgindo, né? Eu quero ir porque eu posso ficar na piscina, tomar um drink com meu marido, porque meu filho tá na recreação, tá seguro, né? Além de todos os outros pontos do hotel, que é um lugar seguro, né? Tem toda também uma questão de estrutura, né? Bacana. E aí a gente foi entendendo o real... foco, a linha que a gente tinha que seguir, que são famílias, né? Legal. Hoje eu falo que a gente tem que descobrir, cada setor tem que descobrir o seu avatar, né? Cada empresa. Hoje o Cheiro Verde, o nosso avatar é famílias com crianças. Então, bem delimitado, né? Exatamente. Então, e é bom pro hóspede também, né? Porque ele vai sabendo o que ele vai receber. Exatamente. Então, isso foi, assim, fundamental pra gente poder caminhar e ir crescendo e vendo. E a gente falou, gente, não pode. E aí, foi surgindo uma outra necessidade, porque depois da pandemia, né, depois de 2020, o Cheiro Verde explodiu, assim como outros hotéis regionais de lazer, né, explodiram nessa época, porque o destino de avião, ele ficou limitado, né? Aliás, até proibido, né? Um certo tempo. Então, as pessoas começaram a buscar coisas mais próximas perto de carro. Então, ele explodiu. E aí, a gente foi vendo a necessidade também de ter uma recreação nos dias de semana, que é uma coisa que a gente não tinha. E a gente foi ali já buscando. Mas a gente ficava assim, será que vai dar certo? Como que vai ser? Essa empresa, ela não conseguia atender a gente em dia de semana. Era só aos finais de semana mesmo. Até por conta do deslocamento também. Exatamente, né? Que era de outra cidade. E foi aí onde a gente, né, eu e minha irmã, a gente falou, a gente precisa primarizar, vamos primarizar? E aí foi aquela loucura, meu pai falou, vocês são loucas. Eu ia entrar nessa história aqui agora, vamos lá, que eu acho que tá na hora da gente contar essa parte. Meu pai, ele duvidou muito, e hoje ele fala, ele às vezes até se emociona, que ele fala, eu achei que vocês eram loucas, mas eu falei, eu vou deixar. Assim como meu pai, graças a Deus, ele é um cara maravilhoso, ele dá aliás, dá todas as cartas brancas pra mim, pra minha irmã, né, que é minha sócia, como eu falei, a gente fazer, né, o que a gente quer. Claro, a gente sempre tem o aval dele, o apoio dele, óbvio, ele é maravilhoso, minha mãe também sempre apoia, mas ele falou, vocês são doidas, como que vai achar recreador em Mercedes, né, uma cidade pequena, não existe. E eu falei, não, a gente vai conseguir. E aí eu já
sabia do Clube da Tia Lu, já tinha ouvido falar. E eu falei, eu vou nela, porque vai que ela me ajuda. Às vezes a gente contrata ela pra fazer todos os dias, né? Mas ela veio com outra proposta que foi, assim, maravilhosa. Eu lembro nossa primeira conversa. Pois é. Ela veio com outra proposta pra gente, ela fazer todo o recrutamento, seleção e treinamento de uma equipe primária mercesana. Exato. E hoje, com muito orgulho, a gente tem, né, um time de 10 pessoas mais no nosso de 10, time. né? Acho mais que na de última 10. vez a gente contou, acho que 11 pessoas envolvidas. 11 pessoas envolvidas na recreação. No setor. Então, assim, são pessoas fantásticas, meninos e meninas maravilhosos. Uma equipe que super só tem potencial, só tem a crescer, né? A gente ainda tem muito treinamento pra dar, pra gente ficar junto apoiando eles. Exato. Mas a gente conseguiu, e hoje meu pai, ele bate no peito, orgulhoso mesmo, que ele falou que não acreditava. Mas é filho ele de confiou. peixe, né? Se ele é um cara visionário do jeito que não poderia ter filhas diferentes dele, né? Então, querendo ou não, vocês também foram ousadas tanto quanto ele, verdade. E aí, quando você me contou... Ainda bem que você me contou isso depois, tá? Porque eu entreguei o projeto, né? Quando vocês me procuraram e tudo. Na minha cabeça... Também, talvez um pouco ousada, né? Era meio que óbvio que a gente ia conseguir, sabe? Na minha cabeça, não, gente, a gente vai seguir o processo. É um processo que dá certo. Eu já tinha validado esse processo dentro da minha empresa, então eu sabia que é viável. Eu sei que é viável. Hoje eu pego um profissional, eu pego um profissional hoje zerado, que não sabe nada de criança, nunca trabalhou de criança, e transformo ele num mega recreador. Então, essa linha de desenvolvimento, eu já tinha validado que era possível, né? Mas talvez eu não tivesse tomado tanta proporção do tamanho de Mercedes. Talvez é o que vocês... talvez era o principal ponto de interrogação, talvez, na cabeça dele, né? Porque vocês já são... vocês já empregam boa parte da cidade, né? Sim. De vários outros setores, assim. Então, além disso, mais a recreação, como que a gente pega esses profissionais? E meu pai, ele tinha esse medo. Quando nós inauguramos, ele fala isso até hoje. Quando nós inauguramos o Hotel Fazenda Cheiro Verde há 10 anos atrás, ele ficava pensando, meu Deus, onde eu vou arrumar funcionários e etc. E aí ele ficava pensando, será que eu vou ter que fretar um ônibus, uma van? Ônibus não, porque a gente ainda era muito pequeno, mas uma van de Rio Pomba, que é uma cidade perto, ou de Barbacena, que é um pouquinho maior. E graças a Deus, ele também nós temos esse orgulho de falar que a gente conseguiu pessoas também nuas e cruas, porém, a gente com muito treinamento, porque nós lá, né, achamos muito importante, né? A base da educação a base tudo, né? é você treinar, dar cursos, treinamentos, workshops, a gente promove muita coisa. Capacitar todo mundo, todos os setores. Querendo ou não, é um retorno também que se dá, né, pra sociedade, principalmente pro município de vocês, que tem tanto essa coisa da família ali, por ser um município pequeno, né? É verdade. Então faz todo sentido na cultura de vocês. E a gente tem ali perfis, né, de primeiros empregos pra muitos. Inclusive da recreação, né? Da recreação, nosso maior perfil. Exatamente. E pessoas bem mais velhas, que talvez já estavam ali, infelizmente, né, jogadas, né, no mercado de trabalho, que hoje, já há muitos anos, já trabalham com a gente. Então é muito bacana isso. Muito legal. E aí eu lembro que quando a gente finalizou o processo em si, que a gente implementou e tudo, você me contou essa história, né? Que Barreto falou, vocês são loucos e tal. E aí naquele momento me deu um gelo de ufa mesmo, né? Tipo, que bom que deu certo. Exatamente. Pelo menos conseguimos entregar. O nosso primeiro processo seletivo foram 6. Aí que mostra, mais uma vez, né, quando eu falo desse envolvimento de vocês, que me choca muito o quanto vocês crescem. No final, quero saber, inclusive, quais são os próximos passos, mas antes disso, tem muita coisa pra gente conversar. Primeiro projeto, a gente veio ousado. A gente internalizou 6 pessoas, né? Então, além do medo de se vamos conseguir recreadores, se vamos conseguir 6. Né? Exatamente. Não podia ser muito diferente disso. E nós conseguimos mais e a gente fez ali realmente a seleção, a triagem, né? Então é com muito orgulho que a gente pode falar. Foi mesmo um processo seletivo, né? Não foi tipo, vem só tinham 6, não. A gente conseguiu mais. E a gente fez ali realmente a triagem, a seleção. Foi bem legal. E aí, a gente finalizou aquela primeira etapa do projeto, né? Deixei vocês lá rodando. E quando eu voltei, esses 6 tinham se transformado no 10. Eu falei, uai, como assim, gente? Multiplicou? O que aconteceu aqui, né? Que procriação foi essa? E aí foi justamente por conta da evolução de vocês também nessa visão do hotel e do que vocês oferecem de entretenimento, né? Da importância, Então, quando a gente chegou,
já tinha o projeto prometido, e eu falo que é, inclusive, o lugar que promete obra. A Bárbara vai se orgulhar disso, né? A Bárbara vai se orgulhar. Promete obra e entrega a obra, né? Porque tem lugar que eu falo, não, Luana, a gente vai fazer uma reforma aqui. Essa reforma nunca acontece. Nunca acontece. Eu cheguei lá, não, Luana, esse lugar de jogos aqui, ele vai deixar de existir, ele vai ser uma brinquedoteca assim, assim, assado. Quando eu voltei, sei lá, 1 ano depois, tava lá a brinquedoteca, assim, assadão, né? Porque ela é gigante. E aí também como que foi esse crescimento mesmo, esse movimento de vocês? Por que a brinquedoteca? O que mudou com a chegada da brinquedoteca? A gente, como eu falei anteriormente, nosso avatar são famílias com crianças, e a gente veio nesse degrau por degrau ali, desde lá de trás, desde o início do hotel, buscando coisas para crianças, né? Como eu comentei, a própria recreação no início do hotel, nos 2 primeiros anos, não tinha. A fazendinha também, olha que muito doido, muito curioso isso, porque é um hotel fazenda. Sim. E a gente inaugurou sem ter uma fazendinha. Tinha o passo de cavalo, mas não tinha fazendinha. E a gente falou, gente, não tem lógica, né? A criança quer o contato com a natureza e tudo. Então, rapidamente, a gente tem... Hoje ela já triplicou de tamanho. Triplicou mesmo, porque eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada. Deixa eu fazer uma pausa aqui, claro, eu preciso falar, senão eu vou esquecer. Claro. A Casa dos 3 Porquinhos. Sim. Que foi aquilo? E foram feitas com a ajuda de mini hóspedes, né? Que são os filhos, os hóspedes. Eu vi que tem a história contada lá, né? Mas ficou lindo. Eu vi que mudou muito a experiência lá da fazendinha dessa última vez, né, nesse último projeto que a gente fez. Foi muito legal, muito legal. Mas assim, nós sempre buscamos aquilo para criança. Então, a gente tem um parceiro nosso que vai sempre no hotel, nos pacotes feriados, que é o circo, que é um circo de Guarani, né, da cidade de Guarani, que é aqui próximo, uma família maravilhosa que já nos presta serviço, né, há muitos anos já. É muito lindo, eu assisti. Muito legal. E assim, ou seja, buscamos, o show de mágica também, que a gente tem há um tempinho já no hotel, também um parceiro muito bacana que tá com a gente. Atrações para as crianças. E a gente se via ali naquela questão, e se quando chove? Né? A gente tem a recreação, mas não tinha um espaço ali coberto, bacana. E aí... Ficava meio restrito, Exato. E aí, verão, né? Férias, chove, né? Janeiro não tem Final jeito, de né? Tarde é Final chuva. de tarde é chuva. E aí a gente já estava com bastante tempo para fazer a nossa querida, sonhada, maravilhosa brinquedoteca. É brinquedoteca dos sonhos mesmo, né? Porque ficou lindo. A gente levou 2 pessoas da equipe, né? Nesse segundo projeto. E assim, o encantamento delas foi a muito legal. E aí a gente se viu assim, um primeiro projeto, que é fazer a nossa recepção, que hoje é a recepção do Cheiro Verde. Novamente, quando nós inauguramos, a gente não tinha noção do que o Cheiro Verde ia se tornar. Então, ela é uma recepção minúscula, feinha, tadinha ali, assim, mas tá atendendo. Mas recebe muito bem. Nossa equipe de recepcionistas são maravilhosos, exatamente. Com uma simpatia, com uma educação, né? Um acolhimento muito grande. Eu tô falando do espaço físico. Exato. E aí, eu falei, pai, vamos fazer... Gente, a recepção, que é um projeto que nós ainda vamos fazer, deve começar a obra no ano que vem, se eu não me engano. Mas eu falei, a recepção, ninguém vai no hotel porque tem uma recepção bonita, grande, linda, cheirosa. A brinquedoteca é um retorno muito mais imediato. Obviamente, isso é indiscutível. E aí a gente falou, não, vamos começar então pela brinquedoteca. Então a gente abortou a recepção. Passou a brinquedoteca na frente. Passamos a brinquedoteca na frente. E a preocupação também para os adolescentes, que hoje é algo que chama também a atenção nessa fase ali de 13 anos, 14 anos. O que meu filho vai fazer? Então, o salão de jogos, que é acoplado, né, na brinquedoteca, tem um espaço ali muito legal também. A gente tá aqui também quer investir ainda mais nele, num breve futuro. Para os adolescentes. Então, é isso. Eu acho que você tem que ir de acordo com o movimento, né? Você tem seu foco, né? O foco do Cheiro Verde são as famílias, e você tem que estar atendendo a todo momento. Agora você vai adaptando justamente durante essa jornada, exatamente, né? Exatamente. Você puxou esse gancho aí dos adolescentes. Eu tenho pensado muito neles também, porque tem 3 anos que a gente tá nos restaurantes, da forma como a gente tá. Então, as crianças que a gente pegou ali já naquela transição final de 9, 10 anos, elas estão entrando já estão com 12, 13. Verdade. E aí, elas têm uma história com a gente, né? Constrói uma história. E aí, eu né, comecei a sentir isso, esse pesar de, eu não posso mais ir na área kids e tudo, né? Porque, às vezes, não comporta mesmo, que é o nosso caso. Então, o meu olhar também já tá para essa faixa etária, esse público, que é um público que tá demandando. Da mesma forma, os babies. Então, eu falo com as mães, gente, vocês têm que ter paciência, calma, vamos uma coisa de cada vez.
Porque as mães dos grandes quer que a gente olhe pra eles, a mãe dos babies quer que a gente olhe pra eles, né? Mas aí, fazendo um link aqui com isso que você trouxe, e que eu imagino que vai ser a jornada de vocês, é justamente começar a atender a família na fase dela de plenitude. Então, a experiência ali do bebê, né? Porque viajar com um bebê é um caos, a gente sabe disso. Que é onde a gente tem que ter cuidado e que é um desafio, tá? Eu sei que é um desafio porque nos espaços kids normalmente a gente já pega a partir de 2, 3 anos, porque menos que isso é uma muita atenção responsabilidade muito redobrada, e muita é muita atenção. responsabilidade. A gente precisa de uma pessoa exclusiva. No caso de vocês já oferecem isso com a babá, a babá particular é um serviço muito... Eu ia até comentar, né, desse serviço muito maravilhoso que a gente tem para as crianças abaixo de 3 anos, né? Sim. Que é uma fase ali, fez 1 ano e pouquinho, começa a andar. É uma fase muito desgastante, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei. A gente tem que ficar atrás o tempo ficar todo. atrás o tempo todo, não tem noção de perigo nenhuma. Exato. E assim, você tá, né, poxa, viajando num lugar para descansar. Você já fica atrás do seu filho em casa o dia inteiro. Por que você não pode ter ali um dia de paz, ou umas horas que sejam, né? De paz com seu marido, com sua família, com seus amigos, com quem você tá viajando. Então, a gente tem esse serviço que é muito legal do Cheiro Verde, que é o anjo da guarda, que a gente chama, que são as babás particulares. Muito legal. Muito bom. E aí é justamente isso, você pega essa jornada. Depois você vem com a recreação, pegando as crianças ali de 3 a 10 anos, que é a fase, entre aspas, mais tranquila que a gente tem pra trabalhar. Claro que tem diferença de 3 a 6, 3 a 5, depois de 6 a 8, de 8 a 10 ali, né? Que a gente vai personalizando as atividades de acordo com a faixa etária. E esse olhar para os adolescentes, que logo, logo se tornam adultos. E os seus futuros clientes. E seus futuros clientes. Então, é um jogo que é um ciclo, assim, que quando a gente olha nesse formato de jornada mesmo, a jornada da família, ela pode ser perpetuada por gerações e gerações. Com certeza. Que já se vê isso também, né? Já se vê isso também. Então, é muito legal, porque a gente para de olhar para isso só como algo momentâneo, algo rápido. Não, é para trazer um retorno também a longo prazo, né? Uma construção sólida. Então, minha cabeça fica pirando nessas estratégias, que é muito legal. Lá no Cheiro Verde eu falo que dá para receber bebês e realmente tendo esse acompanhamento, acompanhando esse crescimento. Sim. O bebê, ele tem o serviço da babá particular, né? A criança ali de 3 anos, agora com a brinquedoteca, a gente tem o serviço de ficar com a criança lá dentro, né? Ela pode ficar lá sozinha, lá dentro é fechado, trancado. É muito seguro, sim. E tem as brinquedistas, as responsáveis, põem uma pulseira de identificação. Se a criança quiser sair, alguma coisa, liga pro pai, o pai acionado. Beleza. E a partir de 4 anos, a gente tem a recreação, que aí, né, pode rodar o hotel inteiro, sempre junto com os recreadores ali, e fica livre, leve e solto. Exato. E aí, posterior a isso, os adolescentes, que a gente tá com um salão de jogos, em breve também um campinho de futebol bem legal mesmo, que a gente vai fazer. Pra atender muito essa faixa etária, né? Muito bom. Fora o entretenimento do adulto, né? Sim. Que veio uma piscina, um oásis aí novíssimo em folha, que foi uma super obra, né? Uma super reforma na nossa queridinha muito piscina aquecida. A quadra de beach? A quadra de beach tênis. O próprio entretenimento à noite, né? Enquanto as crianças estão brincando, porque a recreação ela fica até as 21h30 e a brinquedoteca até as 22 horas, o pai e a mãe conseguem curtir uma música ao vivo, né? À noite ali, com um jantarzinho ali bem gostoso. Então, pensando em todo mundo. Nessa experiência do início ao fim, né? Muito bom, muito bom. Ai, adoro essa história. E já que a gente tá falando, né, sobre essa questão das experiências, dos hotéis e tudo, né, do Cheiro Verde especificamente, dessa preocupação, eu vou trazer uma polêmica, né, que eu tenho visto, tenho escutado, conversado, uma tendência de alguns hotéis vindo, né, o oposto disso. Então, trabalhando estratégias para não receber crianças, né? E são estratégias sutis, porque eu acho que legalmente nem se pode fazer isso, né? Falar que não vai, coisas do tipo, eu não sei exatamente. Eu também não tenho esse conhecimento. Mas eu conversei isso com alguns pais, e aí eles falando por que é uma estratégia sutil, né? Porque normalmente coloca a diária elevada, que normalmente o valor da diária da criança às vezes é mais reduzido, alguma coisa, mas faz de uma forma pra, tipo assim, as pessoas olharem e falar, não faz sentido levar a criança nesse lugar, né? Como que você enxerga isso, Luísa? O que você acha dessa estratégia oposta, né? Qual que é a sua opinião aí? Eu acho que é exatamente você enxergar o seu avatar. E tudo bem com isso. Tem hotéis que realmente, inclusive no Booking, nas OTAs, que você consegue fazer reserva, tem lá claramente
Você levantou uma questão até bacana, até curioso. Se legalmente pode ou não. Mas tem hotéis claramente que colocam adults only, né? Somente adultos. É muito claro isso. Igual tem o pet friendly hoje, você sabe se o hotel aceita ou não o pet. Tem hotéis que não aceitam crianças e deixam muito claro nessa expressão, adults only. Entendi. Né, somente adultos. Então, eu acho que, ok, eu não julgo, não critico, né? Porque eu acho que cada um no seu quadrado, né? É uma estratégia justamente para atender muito bem os seus clientes. Eu tenho até 2 situações. Eu tenho um amigo nosso, um amigo do meu marido, que ele é gerente numa pousada de Búzios que não aceita. Ele tem até filho. A filha dele não pode nem, às vezes, lá, se ela for buscá-lo no trabalho, por exemplo, ela não pode nem entrar lá dentro. Caraca. É muito rígido. Porque é isso, é foco, é adulto e as experiências também vão ser pensadas em adultos, exatamente. Né? É um cuidado que você tem que ter, é um ambiente para criança. Exatamente. O que tá talvez mais né? romântico, quartos ali com mais espelhos, com banheiros de hidromassagem em todos os quartos, você vê mais isso. Às vezes o som, a música. Né, o que vai ter ali oferecido na área de lazer. Exatamente. Já me deparei também com mais DJs nesses ambientes, porque realmente é um tipo de música que não é tão mais jovial, talvez, ali, né? Exatamente. E eu tenho também uma outra historinha, que é de uma amiga minha. Ela foi também para Búzios, ela foi pedida em casamento lá. Foi muito romântico, muito lindo. E ela disse que ao reservar o noivo dela, né, hoje é o marido, olhou assim as fotos, o lugar não estava falando que era somente adulto, mas eles falaram, gente, é uma pousada extremamente romântica, pelas fotos, pelo viés ali. Chegou lá, tinha várias crianças pulando e berrando na piscina, e ela incomodou ela. Eles queriam um ambiente mais pra eles. Exatamente. Né? Então ela falou, cara, mas né, por que a gente veio pra cá então? A gente podia... Mas talvez é aquilo, a pousada não decretou que não pode crianças, mas jogou uma diária mais alta e foram, né? E tinham crianças hospedadas ali. Mas é isso, né? Não tinha parquinho, não tinha nada. As crianças estavam na piscina. Porque aproveitando o que tinha. Aproveitando o que tinha. Mas o jeito de criança, né, gente? Então é isso, né? Por isso que eu acho que tudo bem, quando você traça uma estratégia, você vê quem é seu avatar. Eu só quero casais. Eu quero casais jovens. Eu quero casais, às vezes, de idosos. Eu já vi também muitos hotéis. Tem até uma cultura do sul de Minas, tem alguns hotéis voltados para a melhor idade. Que legal. Para os dias de semana, para as pessoas que já são aposentadas, que podem viajar em qualquer época do ano. Muito legal. E com atrações para esse público. Muita dança, tipo uns boleros, essas músicas voltadas, muitos bingos, caminhadas, aí fazem algumas... são estratégias para esse público. Para aquele público, e tudo né? bem o hotel que não quer atender criança, que ele tem que fisgar aí os casais, os românticos, né? E é isso, né? Tem pra todos os gostos, exatamente. Né? E aí, quando a gente vai escolher, a gente tem que entender pra onde a gente tá indo também, né? Dentro dos restaurantes também tem isso. Eu já escutei de algumas mães, Luana, mas restaurante tal deveria ter espaço kids. Eu falo... Não sei se deveria também não, porque exatamente. Às vezes a estratégia dele é justamente isso. Você vai lá em um restaurante pequenininho, um restaurante que só tem mesa de 2 lugares, que é um restaurante que justamente é isso, quer ser mais intimista, de casal, romântico. Até mais silencioso. Às vezes um casal que não tem filhos, ele vai escolher ali justamente por não ter. Disso. Porque ele não quer. E assim, eu amo crianças, a gente trabalha com crianças, o meu produto é pra criança, é pra família. Mas a gente tem que ser muito claro em relação a isso. Criança tem... os ônus ali, então não adianta. Onde tem criança vai ter movimentação, vai ter barulho, vai criança ter essa chorando, agitação, barulho, vai ter criança chorando. Então, assim, faz parte do universo das famílias, né, passar por isso. Então, exatamente. Por isso que tem que ter, sim, os restaurantes que vão acolher, os hotéis que vão acolher esse público, né? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Prazer meu também receber todas essas famílias, né? Justamente pra gente dar esse entretenimento pra quem é família, né? Porque os pais de criança pequena têm que sim viver, né? Tem que sim aproveitar. Sim. Mas a gente também tem que entender que vão ter outros negócios que vão estar atendendo esse outro público também, que também é um público grande, né? Então, sim. Existe a demanda também, no final das contas, a gente tem que saber só onde, né? Como se localizar. Exatamente. E essa clareza do avatar, do público-alvo, é muito bom, né? Porque te traz liberdade de criar experiências
para aquele nicho. Então é muito mais fácil você entender o que ele tá buscando, o que ele realmente quer, promover onde investir, essa jornada, né? Onde investir, exatamente. Porque senão você fica tentando agradar. Imagina, você tá lá e você quer agradar o casal apaixonado, você quer agradar o casal... Como é que você faz? Vai não ter que criar consegue. um muro, daqui pra cá é criança, daqui pra lá. Então, assim, ter essa clareza também auxilia muito, né? Sim, e aí, mais uma vez, quando a gente vai como cliente, a gente vai sabendo o que a gente vai encontrar lá, né? O isso é fundamental. Isso aí é super importante. Muito, muito, muito bom. Com certeza. E aí, falando de ir e encontrar, né? Eu vejo que vocês viajam muito em família, também buscando essas experiências. E como que é o seu olhar quando você vai para essas viagens, Luísa? Como mãe também, porque vocês sempre estão com as crianças, né? Você vai realmente buscando essas experiências para trazer e internalizar. O que você costuma olhar? Esse lugar eu deixo as crianças sozinhas, esse lugar eu não deixo. O que você sente? Nós sempre amamos viajar lá em casa, desde até antes de ter o hotel. A gente até fala, nós somos consumidores muito exigentes, então a gente faz como a gente gostaria que fosse pra gente. E é muito importante você viajar, você ver o que você quer, o que você não quer, o que deu certo ou o que não deu certo. Eu vou anotando, eu tenho meu bloco de notas, eu anoto, eu converso com muitos funcionários. Muito bom. Eu converso com todo tipo de funcionário, já pedi pra entrar na cozinha, já pedi pra entrar em algum bastidor, ver algum relatório, eu vou de intrusa ali nos hotéis. Você vai realmente pesquisando. Exatamente, aquilo, né? É o benchmarking, literalmente, né? Enquanto eu tô curtindo com a minha família, eu também dou o meu olhar, às vezes, volta ali pra empreendedora, né? E mudou muito depois que eu fui mãe, né? Honestamente. Eu fui mãe também junto com até a vinda da recreação pro Cheiro Verde. Então, foi na mesma época. Foi na mesma época. Antes de ser mãe, eu não tinha o olhar, né? Assim, a gente acaba que não tem o olhar tão apurado, não sabe dos riscos, dos detalhes ali que são importantes. Né? Mas depois que a gente é mãe, nossa, é outra experiência hoje, outra experiência. Já tive lugares que eu não quis deixar os meus filhos, por X motivos. Já tive lugares que eu deixei de olhos fechados e a gente vai captando por que eu não deixei. Isso eu não quero fazer. Você vai entendendo de forma racional. Exatamente. Também, né? O lance da brinquedoteca foi muito isso. Eu fui num hotel, eu já tinha visto isso em outros hotéis, mas aí eu vivi na pele. Com a minha filha mais velha, um clubinho todo fechado, trancado, com uma pessoa que ficava realmente na recepçãozinha e com uma prancheta, né, anotava meu nome, meu telefone, pegava minha filha, colocava pulseira nela vermelha, então ela tava ali. A hora que eu ficava com o meu celular, então nesse hotel, então eu curti com meu marido, eu joguei beach tênis sozinha e minha filha lá aproveitando o clubinho. De repente meu celular tocava, mãe, ela tá te chamando. Eu ia na hora, era perto, o hotel próximo, eu ia na hora, buscava, ela ficava com a gente. E assim, extremamente seguro, uma equipe grande, uma equipe que me deixou segura, né, extremamente treinados ali, muito bacanas. Legal. E aí quando a brinquedoteca ficou pronta, a primeira coisa, a minha irmã também é mãe, ela falou, essa brinquedoteca vai ficar trancada. Porque a gente quer alguém ali... essa experiência, exatamente, né? de 8 da manhã às 10 da noite, com uma pessoa ali, pra dar esse conforto pra mãe, né? As outras crianças grandes, elas circulam no hotel sozinhas, e tudo bem, porque já sabe se comunicar melhor, né? Total. Pedir, falar. Total. E aí, estão com os recreadores a todo tempo, porque os recreadores fazem várias atividades fora externas, dali. Mas tem a pessoa responsável ali da brinquedoteca de 8 às 10 da noite pra poder... Isso foi uma experiência, então, que você buscou Exatamente. Que eu me vi, assim, eu falo até hoje, me marcou tanto, que eu falo, gente, aquele hotel, talvez eu volte nesse hotel, não tenha uma experiência... Porque a gente vai com uma expectativa e às vezes não Você já viveu que eu já uma vivi. coisa muito boa muito lá. Eles boa. vão ter que superar muito a expectativa. Exatamente, agora. porque eu descansei demais. Eu pude realmente curtir com a minha filha, mas também os momentos, curtir com meu marido. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu quero isso para os meus hóspedes. Então, viajar, né? Buscar mesmo o que fazer e o que não fazer. Que a gente, às vezes, também se depara com alguma coisa e que, às vezes, também nem se aplica pra gente, né? Nós... Às vezes visitamos grandes resorts, que o Cheiro Verde é pequenininho, mas a gente vê coisas ali que deu certo porque eles são grandes, né? Eles são muito maiores, né? E não se aplica pra gente. Isso é importante também, saber qual o momento, né? Porque às vezes é questão de momento, não é que não se aplica agora, em algum momento vai se aplicar. Pode ser. E a Anne, que já tá grandinha, ela já tem as percepções dela, as opiniões dela formada também. Tem. A Anne já é... Porque ela é muito observadora. Muito observadora, já sabe tudo, já sabe o que tá acontecendo. O que gosta, o que não gosta. O que não gosta, ela sabe muito. E ela curte muito ficar com os recreadores
no Cheiro Verde, claro, mas também quando a gente viaja nos hotéis. E tem lugares que ela não se sente muito, tudo bem. Eu fico junto com ela, ou então ela fica mais comigo. Mas ela é muito observadora. Muito eu legal. acho que já nasceu ali no sangue. Com certeza. Quem Daqui sabe, a uma pouco ela sucessora, tá dando né? consultoria lá. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você tá falando que o Cheiro Verde não é muito grande, e depende da perspectiva, né? Porque não para de crescer. Não para de crescer. A gente tá caminhando aí pro nosso final já de conversa. Já tem um tempinho que a gente tá conversando, tá? Se deixar, igual eu falei, a gente fica aí por 2 horas. Fica muito tempo, é verdade. Mas conta pra gente o que mais tem de crescimento. Vocês acabaram de inaugurar 18 quartos que foram, né? Isso, junto fez com a um ano. brinquedoteca. Fez um ano. Já tem um ano? Um ano os 18 quartos e a brinquedoteca tem uns 7 meses, né? Foi em novembro, meses, mais ou menos. É porque passa muito 8 rápido meses. mesmo. É verdade, é porque quando eu cheguei com vocês em dezembro, que tinha tava os novos quartos recentezinho, e a brinquedoteca pronta. Mas isso também já foi em dezembro, a gente já tá em julho, já né? tá em julho. Pois é. E o que vocês têm aí de projetos pela frente? Conta pra gente e aproveita e já deixa um convite aí pra todo mundo e visitar o Cheiro conhecer. Verde. Quem não conhece ainda, Quem não conhece ainda e conhecer. Gente. Nós vamos inaugurar agora, esse ano ainda, mais 6 bangalôs. Os bangalôs são quartos. A gente chama mais luxuoso, talvez seria esse nome. Porque ele é bem maior. Sim. Tem banheiro de hidromassagem, tem deck privativo com rede, chuveirão, tem uma mini copa com micro-ondas, o banheiro tem 2 duchas. Ele é até romântico também. Muitos casais sem filhos, e, enfim, ficam lá. E lá nós aceitamos os pets, né? Então, porque nós somos pet friendly, sendo a hospedagem lá nos bangalôs. No bangalô pode. Isso. E hoje nós temos 7 bangalôs. Vamos aumentar mais 6. Que a demanda é muito grande. O pessoal gosta muito. Ele é até disputado. Ele é bonito. Ele é bem legal. Nós também vamos inaugurar ainda entre dezembro e janeiro o nosso salão de convenção, que aí é um outro viés. Eu falei a todo momento aqui que nós, né, estamos aí voltados para famílias e lógico, isso procede, óbvio. Mas a gente também está entrando agora num outro ramo aí, muito para os dias de semana, né? A gente é muito procurado por empresas querendo fazer reuniões, workshops, imersões, né? Até mesmo eventos próximo da cidade ou da cidade, com casamento, aniversário para mais pessoas, que aí vai ter esse espaço agora reservado lá, vai ser bem bacana. Que legal. Vai ser um espaço para mais de 200 pessoas aí, em formato de auditório. Então já consegui. Em que parte que vai ser lá? Do lado do restaurante, porque ele vai ser todo isolado de acústica e tudo, mas ele vai ser possivelmente reversível a abrir e a integrar com o restaurante. Com o restaurante. Legal. Então vai ser bem bacana. Muito bacana. O campo de futebol, né, como eu falei, é uma obra... Que vai ser reforma no campo atual. No campo atual, a gente vai fazer de grama sintética, vai ter lá ele igual a quadra de beach tênis, né? Nós vamos fechar pra ficar um campinho bem legal, bem alto nível, digamos assim, pra quem gosta de chutar uma bolinha, muito né? Bom. Pois é. E dá pra recreação brincar lá também, vai fazer muitas atividades lá, que a gente já faz, né? Sim. Eu acho que por enquanto é só. Mas a gente tem outros. A gente tem várias outras coisas. A gente tem outros. Aí o projeto da recepção nova, né? Que vai vir, vai ser bem bacana também. Enfim, a gente tá... eu amo. Tem um projeto muito bacana que vai começar em breve, que é toda a reforma da nossa cervejaria, com o bar da Mercesana ser todo reformado. Que legal. Vai ser um bar mesmo? Já tem o bar, mas ele vai ser acoplado da cervejaria ali, vai ser bem bacana pros hóspedes, all inclusive pros hóspedes aproveitarem. Legal. Inclusive a cervejaria também cresceu muito, né? Muito. Bem bacana. A cervejaria Mercesana está bombando. Inclusive, em Juiz de Fora, atende... Aqui, tem muito hóspede que, é meu aniversário, eu quero um barril. Traz, legal. E a gente vai nos eventos. Entregamos, instala a chopeira, deixa pro seu evento, pro seu aniversário, pro seu casamento. Tudo! Arrasaram! Muito legal. Uma experiência completa. Completa. Tem o pós-venda, para voltar, né? Agora. A gente vai esperar vocês. E você gosta da experiência, ainda leva uma cerveja. Pois é, tá vendo? Pra lembrar da experiência. Pra lembrar da experiência, é verdade. Muito bom. Luísa, amei o nosso papo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu deslocamento, né? Imagina, é um prazer. Até aqui. Vocês não poderiam estar de fora, né, dessa comemoração dos 5 anos, porque vocês marcaram a nossa história, né? Dentro dessa linha de consultoria e treinamentos, que é um produto que eu, particularmente, Luana, gosto muito, que é uma forma da gente... transcender essa linha, né, da educação que eu tanto falo, que eu tanto prego. Então, compartilhar esses conhecimentos com vocês, ver a recreação tomando essa estrutura, tomando essa proporção lá, organizar os processos, organizar a casa, até liderança, a gente criou cargos. Foi uma experiência muito enriquecedora pra gente.
marcou muito a nossa história, então agradeço muito pela confiança aí. Barreto também, obrigada, ainda bem que deu certo lá. Nós temos que agradecer muito, porque foi um divisor de águas ter primarizado a recreação e estar com você junto no treinamento, né? Nesses desafios, que são vários. Muitos. Né? Às vezes eu mando uns áudios pra Luana meio desesperada. A gente arruma uma aqui, aparece outra ali e a gente vai indo. Isso. Mas assim, foi muito bacana ter te conhecido, fazer parte do Clube da Tia Lu, como você tá falando, desses 5 anos. Nós temos muito a agradecer também. Acho que a gente teve uma sintonia muito bacana. Muito Seu trabalho é muito maravilhoso, é eficiente, dá certo. A gente tem que acreditar mesmo, porque senão, né, a gente não... Se a gente não acreditar, não se movimenta, né? a gente não se movimenta. É verdade. E é o nosso muito obrigada. Eu de que verdade. agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Temos presente dos nossos parceiros pra você. Gente, que chique. Bem Quero mandou. Se quiser, pode abrir, fica à vontade. Nossa. Beck também mandou jogo pras crianças. Esse aqui, ó, vai fazer sucesso quando chegar em casa, hein? Deixa eu Eles ver. vão amar, né? Com certeza. Aproveitem e sigam eles aí nas redes sociais, Berg Brinquedos e Bem Te Quero Joias. Amei. E eu vou finalizando também por aqui. Fica à vontade aí abrindo, sinta-se em casa. Obrigada. Finalizamos aqui o nosso 3º episódio com essa presença ilustre da Luísa, né? Como eu disse, a gente fala muito, tá, gente? É porque vocês não viram nos bastidores. Continuem seguindo a gente, ou quem ainda não seguiu, segue lá, @Clube da Tia Lu e do meu Kids pro seu. Em breve a gente volta, ainda temos mais 2 episódios aí pela frente pra gente finalizar essa jornada. Gostou do presente? Amei, cheiroso. A Lídia é super carinhosa. Lindo, amei. Nossa, maravilhosa. Obrigada. Vou deixar o contato dela aqui pra vocês também procurarem ela. Vão amar, já adorei. Né? O jogo da memória. Férias chegando aí, né? Já estão quase em casa. Vamos precisar. Já tem uma diversão. Exatamente. Obrigada, pessoal. Em breve a gente se vê aí no 4º e no 5º episódio. Tá quase acabando a nossa série em comemoração dos 5 anos. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, obrigada.